the Lord. My English is perfect? No. Porque eu falo um português muito bom, eu vou precisar de tradutor. Because I speak Portuguese very well, I'm going to need a translator. É muito bom poder estar aqui com vocês novamente. It's very good to be with you here once again. Eu me sinto muito bem recebido aqui, I feel very welcomed. no meio de família. I'm in family. Obrigado por estarmos aqui juntos, Thank you that we can be here together, entendendo um pouquinho do que o Senhor tem para nós, um pouco mais. understanding a little bit more of what God has for us. O David falou um pouco sobre nossas viagens, David talked a little bit about our trips, e aquele vídeo ali, ele nos mostra 3 cenários, né? and that video shows us 3 different scenarios. Ele começou de trás para frente, It starts from the back to the beginning. então vamos falar um pouquinho sobre o final dele. So I'll talk first about the end of it, Onde vocês viram ali o batismo, é a igreja na cidade de Maués. where you saw them being baptized. That's the church in the city of Maués. E da cidade a gente viaja até a nossa base, Then que é from próximo da that área city, indígena. we travel to our base, which is close to the indigenous area. Vocês viram um pouco lá da nossa base. And you saw a little bit more about our base. E da nossa base a gente viaja até as comunidades. And then from our base, we travel to the communities. Existem comunidades bem distantes. There are communities that are very far away. A comunidade que a gente trabalha mais longe fica 1 dia e meio de viagem. The one that we travel that is the farthest is a day and a half away. Mas tem comunidades mais distantes ainda nos chamando para poder pregar o evangelho a eles. But there's some that are even further out that have been calling us to come preach to them. O trabalho no trabalho de missões no Amazonas, ele é bem complexo por causa da questão de deslocamento, barcos, rios. So the work in the Amazon is very complex because of the rivers and boats and what we need to fulfill it. E o custo também é elevado. And also it's an elevated cost. Por isso, muitas pessoas não querem ir. That's why a lot of people don't want to go. Mas Deus tem levantado pessoas para irem. But God has raised people to go. E vocês fazem parte disto. And you guys are a part of it. Nós temos recebido a oferta de vocês. We've received your offerings. Muito obrigado. Thank you. Ela tem nos ajudado também no desenvolvimento do trabalho ali. It's helped us with developing this work. Muito obrigado. Thank you. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma poderosa. That God bless you in an amazing way. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo da palavra de Deus. I would like to share something from the Word of God. Eu sei que vocês não precisam de mim aqui. I know you don't need me here. Aqui tem muito mais experiência do que eu terei em muitas vidas. There's a lot more experience in this place than I will have in a lot of lives. E há uma presença gostosa do Espírito Santo neste And lugar. there's such a precious presence of the Lord in this place. E eu sei que é disso que a gente precisa. And I know that's what we need. Eu não tenho a intenção de ministrar a vocês, I don't have the intention to minister to you, mas eu sei de alguém que quer ministrar. but I know of someone that wants to minister. E se ele quiser me usar, tudo bem. And if he wants to use me, then that's okay. É o nosso amado Espírito Santo. It's our Holy Spirit, E ele está aqui neste lugar. and he's in this place. Vamos orar. Let's pray. Senhor Jesus, Lord Jesus, muito obrigado thank you pela sua presença neste for lugar. your presence in this Eu oro place. e peço I pray que o Espírito do Senhor that your Holy Spirit fique à vontade neste lugar. would have freedom in this place. Faz o que o Senhor quer fazer. Do whatever you want to do. Fala o que o Senhor quer falar. Speak however you want to speak. Vem neste lugar, Espírito Santo. Come in this place, Holy Eu Spirit. confio no Senhor We trust in you para ministrar aos nossos corações. to minister to our Então eu hearts. quero entregar todas as minhas palavras, So I want to give up to you all my todas as words minhas intenções ao and all Senhor. my intentions. E eu peço que o Senhor prepare os nossos corações And I pray that you would prepare our hearts como terra fértil, as a fertile que soil vai receber boas sementes. that's going to receive that Eu good oro seed. em nome de I pray in Jesus. Jesus' Amém. name. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está em Apocalipse, capítulo 3. I would like to read a scripture in Revelation
chapter 4. Eu quero trabalhar o propósito desta mensagem. I want to work about the purpose of this message. É uma mensagem difícil de lidar com ela, It's a message that's hard to deal with, mas eu quero entender o que o Senhor quer dizer através dessa mensagem. but I want to understand what the Lord wants to speak through this message. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 So ao Revelation 22. chapter 4, verse 14, 14? 3 de 14 a 22. Sorry. Revelation 3, 14 a 22. 14 through 22. Peraí que- Okay. Okay. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: Okay. Hold on, eu perdi. Okay. And to the angel of the church of the Laodiceans write, essas são as palavras do Amém, these things says the Amen, a testemunha fiel the e verdadeira, faithful and true witness, o soberano da criação de the Deus. beginning of the creation of God. Conheça as suas obras. I know your works, Sei que você não é frio e nem quente. that you are neither cold nor hot. Melhor seria que fosse frio ou quente. I could wish you were cold or hot. Assim, porque você é morno, So then, because you are não é lukewarm frio nem quente, and neither cold nor hot, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. I will vomit you out of my mouth. Você diz: estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada. Because you say, I am rich, have I become wealthy, and have need of nothing. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. And do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Dou este conselho: I counsel you compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. and white garments, that you may be clothed, E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. that the shame of your nakedness may not be revealed. Repreenda e disciplina aquele que eu amo, And anoint your eyes with eye salve, that you may see, perdão, perdi uma. As many as I love, I rebuke and chasten. eis que estou à porta e bato. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amém. Normalmente, quando ouvimos essa ministração, essa palavra, Normally, when we hear this word, a gente tenta transferir essa ministração para uma outra pessoa, we try to transfer this word to somebody else ou até mesmo para as pessoas no mundo. or to the people in the world. Mas essa não é uma palavra escrita para o mundo, é uma palavra escrita para uma igreja. But this is not a word that is written for the world. It is written for a church. Ou normalmente as pessoas tendem a se ofender com essa palavra. Or people can get offended by this word. Nunca podemos nos ofender com aquilo que pode nos libertar e mudar as nossas vidas. We can never be offended by what is able to free us. Mas nós precisamos entender que quanto mais nós entendermos a nossa humanidade miserável, muito mais nós vamos entender o amor de Deus. We have to understand that the more that we understand our miserable humanity, the more we're going to understand of the love of God. Todos os dias eu oro diante de Deus e eu falo: Senhor, eu não mereço a sua Every graça. day I pray, Lord, I don't deserve your grace. Eu não mereço o seu amor por mim. I don't deserve your love for me. Eu não mereço a sua bondade. I don't deserve your goodness. Eu não mereço entrar na sua presença. I don't deserve to get into your Mas, presence. Senhor, eu preciso tanto de ti. But Lord, I need you so much. Então eu vou ousar a orar e pedir: dai-me mais da sua presença. So I am going to boldly ask you, give me more of your presence. Você já parou para pensar um pouquinho sobre a grandeza
e a santidade de Deus. Have you ever thought about how great and how holy God is? A palavra nos fala de um ser que ele é inacessível. The word talks about a person that is not even available to access Por causa da sua condição de santidade. because of how holy he is. E quem somos nós Who are we para entrar nessa presença? to come into his presence? O motivo de eu ler essa palavra não é confrontar nenhum pecado. The reason that I read this word is not to confront your sin, Não é tentar descobrir pecados aqui, nada disso. not trying to figure out sins in here, nothing like that. O motivo de trazer essa palavra é para que a gente possa entender um pouco sobre o propósito de Jesus escrever essa palavra. The reason is that we can understand a little bit of the purpose that God spoke this word. Qual é o propósito que o Senhor está trazendo essa palavra a essa igreja? What is the purpose that God is bringing this word to this church? Para a gente entender o propósito, nós precisamos entender quem está falando e o que ele está falando. To understand the purpose, we have to understand who is speaking and what they are speaking. Nós não temos um nome que defina Deus. We don't have a name that defines God. Não existe uma palavra em qualquer língua que defina There's Deus. no word in any language that defines Por God. isso, quando Deus se revela a Moisés pela primeira vez, Deus diz para ele que o meu nome é Eu Sou. That's why when God reveals himself to Moses the first time, he says, "My name is I am." Eu sou o que você precisa. I am what you need. Se você precisa de um Deus amoroso, eu sou. If you need a loving God, I am. Se você precisa de um Deus poderoso para livrar vocês do Egito, eu sou. If you need a powerful God to free you from Egypt, I am. E Deus se revela como esse Deus poderoso a esse povo. And God reveals himself as this powerful God to them. Então, normalmente, quando a gente lida com o nome de Deus na palavra, ele vai estar relacionado a uma característica ou uma ação de Deus. So normally when we deal with God's name in the word, it's going to be connected to his characteristic, Porque não existe nenhuma palavra em nenhuma língua que defina o ser de Deus. because there's not a single word in any language that defines God. Então, eu quero te chamar a atenção aqui para o nome que Jesus traz para si quando ele fala essa igreja. So I want to call attention to a name that Jesus talks about himself when he calls this church. E ele diz que o nome dele é o Amém. And he says his name is the Amen. O nome dele é testemunha fiel e verdadeira. His name is faithful witness. O nome dele é o soberano da criação de Deus. His name is the sovereign of creation. Então, aquele que está falando a nós So the one that's speaking to us, é o soberano da criação de Deus. he is the sovereign of creation. Aquele que pode todas as coisas The one that can do all things. e tem um propósito para a sua vida. And he has a purpose for your E life. ele vai usar todo o poder dele And he's going to use all his power para preparar você para esse propósito. to prepare you for this purpose. E quando eu falo de propósito, So when I talk about purpose, eu não estou falando apenas de um propósito terreno, momentâneo. I'm not talking only about a purpose, a earthly purpose. Nós estamos falando de propósito eterno. We're talking about an eternal purpose. Aquele que está falando The one that's speaking é a testemunha fiel de Deus. is the verdadeira. truthful witness of God. É aquele que testemunha verdadeiramente sobre nós diante do Pai. It's the one that testifies truthfully before God about us. Mas a gente deve refletir constantemente. But we have to reflect constantly. Qual é o testemunho que está subindo diante de Deus da minha vida? What is the testimony that's raising to God about my life? O que está chegando diante de Deus? What is God receiving about my life? Eu amo aquele texto de Hebreus capítulo 11 que fala sobre os heróis da fé. I love the scripture in Hebrews 11 that talks about the heroes of the faith. E tem um versículo ali que diz que por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus desses homens. And there's a scripture that says, for that reason, God is not ashamed to call him his people. E qual era a razão? What was the reason? Não eram os milagres que aqueles homens e mulheres fizeram. It wasn't the miracles that those men and women did. A razão que o contexto diz ali é que aqueles homens e mulheres buscavam uma nova pátria. The reason is that those men and women were seeking another patria, a new earth. E
E porque eles buscavam um novo lar, eles não se deixavam se contaminar por esta terra. Because they were seeking a new citizenship, they were not allowing themselves to be contaminated by this earth. Porque eles sabiam que a recompensa que Jesus tinha para eles era muito superior a qualquer coisa que eles poderiam ter sobre essa Because they terra. knew that what God had for them was way greater than anything they could have on earth. Moisés, por amor a Cristo, ele rejeitou todos os prazeres do Egito, preferindo sofrer com o povo de Deus. Moses, because of his love for Christ, he rejected all that he could get from Egypt, all the benefits. E o texto diz que é porque ele contemplava uma recompensa superior. And the word says that it's because he contemplated something greater, a greater reward. Paulo nos fala em 2 Timóteo capítulo 4 Paul talks about in 2 Timothy chapter 4 que o Senhor havia preparado uma coroa para ele. that God had prepared a crown for him, Mas não só para ele, but not just for him, também para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus. for all of those that love the coming of the Lord Jesus. Por que amar a vinda do Senhor Jesus Cristo e não amar Jesus? Why not love the coming of Jesus and not love Jesus? É porque aqueles que amam a vinda de Jesus estão se preparando para encontrar com Ele. Those that love the coming of the Lord Jesus are preparing to go meet with him. Aqueles que amam a vinda de Jesus querem estar com Ele. The ones that love the coming of the Lord Jesus wants to be with him. Ninguém que não esteja preparando Nobody that's not preparing themselves não vão amar a vinda are de going to Jesus. love Jesus. Se você perguntar para uma pessoa que se ela quer que Jesus volte, se ela não está preparada, vai dizer que não, ela precisa de mais tempo. You ask a person, do you want Jesus to come back? And if they don't love Jesus, they're not going to say yes. Oh, they're going to say, no, I need more time. Aqueles que amam a vinda de Jesus The ones that love the coming of the Lord Jesus estão prontos para encontrar com are Ele. ready to meet with him. E aqui que entra uma coisa importante sobre a nossa mensagem. And there's something important that comes into this Jesus, message. ele se apresenta primeiro como o Amém. Jesus reveals himself first as the Amen. Eu já vi muitas definições sobre o Amém, I've seen many definitions about the Amen, mas a melhor definição que eu já vi sobre Amém but the best definition that I've heard about the Amen é aderir, fazer parte. is to be a part of. Então Jesus está dizendo, aquele que quer aderir a você The one that wants to be a part of you é aquele que fala. is the one that speaks. Aquele que quer se tornar um com você The one that wants to be one with you é o que fala. is the one that speaks, O Amém. is the Amen. Sabe por quê, queridos? You know why? O maior propósito de Deus para nossas vidas é se unir a nós. The greatest purpose of God for our lives is to become one with us. O primeiro propósito de Jesus ter vindo à Terra não é morrer para te salvar. The first reason for Jesus to have come to earth was not to die to save you. O primeiro propósito de Jesus vir à Terra se tornar homem é para unir você a Deus. The greatest purpose was to unite you with God. Só que o homem se perdeu. But men got lost in that, Se tornou incompatível para uma união com o Senhor. became incompatible for a union with God. Então, por isso foi necessário ele morrer primeiro, So it was necessary that he would die para first resgatar a sua identidade. so that he could get your identity back, Te dá o Espírito Santo. give you the Holy E Spirit. pelo Espírito de Deus, And through the Holy Spirit, então você se torna compatível para uma união com o Senhor. you become compatible for a union with God. Você já parou para pensar que parece que as promessas de Deus para nós hoje é superior às promessas que ele tinha para Adão no Éden? Have you stopped to think that the promises that God has for us today are greater than the promise that he had for Adam in the garden? Parece que no Éden Adão ia viver comendo frutos e dando nome para bichos. Esse seria o propósito. It seemed like in the garden, Adam was going to live naming the animals and eating fruit. E parece que para nós foi prometido algo superior. And for us, it seems like it's been promised something greater Porque nos foi prometido because it was promised to us que Jesus voltará. that Jesus will come back, Nosso corpo será transformado. that our bodies will be transformed. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo em glória. We'll have a body
like Jesus in glory, Então, glorified. então seremos capacitados para ver Deus face a face. So we will be able to see God face to face. E estaremos com o Senhor para todo sempre. And we'll be with Jesus forever. Foi prometido para nós It was promised to us que nós, como igreja de Jesus, that for us as his bride, nos uniremos a Ele we would become one with him. e seremos um só corpo com o Senhor We'll be Jesus. one body with Jesus. E unido a Jesus Cristo, And together with Jesus, estaremos unidos também a Deus Pai e a Deus Filho. we will be united with Father God and Holy Spirit. Essas são as promessas de Deus para você. Those are the promises of God for Essas são as you. promessas de Deus para a sua vida. Those are the promises of God for you, for your Mas life. não era diferente também com as promessas para Adão. It wasn't different than Adam. Um dos pais da igreja, chamado Irineu, One of the fathers of the church, called Ireneo, ele fala sobre isso. he talks about that. Ele diz que o plano de Deus era encarnar no Éden e ali se unir ao homem. He says that God's plan in the Eden was to become one with the man. Então o homem se perdeu. But then man got lost, O caminho mudou, and the way changed, mas não o propósito. but not the purpose. O propósito continua o The mesmo. purpose continues the same. Deus está trabalhando God is working para nos preparar, to prepare us, para nos unir a Ele. to dia. unite us. É por isso que ele escreve: That's why he writes, conheça as suas obras. I know your works. Você não é frio e nem quente. You're not cold, you're not hot. Antes fosse frio ou quente. It would be better that you would be hot or cold. Mas porque você é morno, eu quero vomitá-lo. But because you are lukewarm, I want to throw Deixa you eu up. ilustrar isso aqui para você. Let me draw this out for you. Quando você come algo saudável, When you eat something healthy, aquilo entra no seu estômago. that goes into your stomach. Seu organismo vai pegar a energia que aquele alimento entrou no seu estômago. Your body will absorb all the energy from that food, E aquele alimento começa a fazer parte de você. and that food starts to be a part of you. Mas quando você come algo que não está bom, But when you eat something that's not good for seu you, organismo rejeita e joga para fora. your body already rejects it and throws it out. Quando o Senhor está falando, você não é frio e nem quente, Ele não está falando de uma posição do coração. When the Lord is saying you're not hot or cold, Ele não está dizendo que eu quero seu coração quente ou coração He's frio. not talking about, I want your heart hot or cold. Ele está dizendo, eu quero você posicionado. I want you positioned. That's what he's talking about. Eu não quero meio termo. I don't want the in-between. Eu quero alguém posicionado com a minha vontade. I want somebody positioned meu with my will, propósito. with my purpose. Eu quero uma igreja I want a church que não se envolve com as coisas deste mundo. that is not involved with the things of this world. Porque eu, através do meu Espírito Santo, Because through the Holy Spirit, estou preparando este povo para uma união comigo. I am preparing these people for a union Então with eu me. quero um povo compatível So- para uma união comigo. So I want a people that is compatible for a union with Então me. o Senhor aqui está falando de compatibilidade. So the Lord is talking about compatibility. Se você é compatível, If you are compatible, então você fará parte de mim. then you're going to be a part of me, E nós seremos um só and um we're going to dia. be one. Mas se você não é compatível, But if you're not nós não compatible, poderemos nos unir para toda a eternidade. we cannot be united for all Então se eternity. posicione, se alinhe. So position yourself. Você precisa estar posicionado, determinado, You need to be positioned and determined, entendendo quem você é knowing who you are e para onde você está and where indo. you're going. Eu sempre dou 3 conselhos aos meus filhos. I always tell my kids 3 things, E eu creio que esses 3 conselhos vai caber para a nossa mensagem and I aqui think hoje. it fits in here today. Eu sempre digo para os meus filhos, nunca esqueça quem você é. I always tell them, don't forget who you are. Nunca esqueça para onde você está indo. Don't forget where you're going, E nunca negocie a sua eternidade. and never negotiate your eternity. Entenda isto. Understand this. Nunca esqueça quem você é. Never forget who you are. Você foi resgatado pelo poder de Jesus Cristo. You were rescued by the power of Você Christ. foi resgatado pelo sangue do Senhor Jesus You were Cristo. rescued by the blood of Christ Para reinar com Ele to para toda a reign with eternidade. Him in all eternity. Você é filho do Criador. You are a son of the Creator, a Nunca daughter of the esqueça quem Creator. você é. Never forget that. Nunca esqueça para onde você está indo. Never forget where you're going. Você não pertence a essa terra. You do not belong to this earth. Você não pertence a este lugar. You do not belong to this Você só place. está passando por aqui. You are just passing through. Você não foi gerado para esta realidade. You were not created for this reality.
Você foi gerado para uma eternidade eterna. You are created for something eternal. Então nunca esqueça para onde você está indo. So never forget where you're going. Tem uma canção que ela é em inglês, There's a song in English onde ela diz: estou esperando that says, I am waiting. por novo tempo, novo lugar, I am waiting for a new place, onde os meus sonhos serão realizados quando em Jesus olhar. a new time when my dreams will be fulfilled when I look to Jesus. Você foi criado You were created para um dia for one day, ver Jesus face a see face. Jesus face to face. E o Espírito Santo está nos preparando para isso. And the Holy Spirit is preparing us for that. Porque João, ele diz: Because John says, agora, amados, agora somos filhos de Deus. Beloved, now we are sons of God. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. And it hasn't been manifested yet what we will be. Mas sabemos que quando ele se manifestar, But we know that when he manifests, seremos semelhantes a ele. we will be similar to him. Porque assim como ele é, Because like he is, nós o veremos. we will also see him. Você já viu a descrição de João sobre quando ele descreve Jesus no início de Apocalipse? Have you seen how John describes Jesus in the beginning of Revelation? Essa é a semelhança que você será um dia. This is what you will be one day, similar Esse to será o what? seu novo corpo. This will be your new body. Então nunca esqueça para onde você está So indo. never forget this. E não negocie essas And coisas. don't negotiate these things. Sempre a terra vai tentar negociar os seus princípios. The earth is always going to try and negotiate your Não negocie principles. seus princípios Don't por negotiate for nothing. nada. Por mais que soframos, Even though we suffer, esse tempo vai passar. it's going to pass. This time will pass. Por mais que difícil que sejam as situações, For as much as it can be hard, esse tempo vai passar. this time will also pass. E um dia estaremos frente a frente And com one Jesus. day we will be before him. Por isso eu não meço esforços para missões. That's why I don't measure my efforts for missions. Deus me tirou da minha terra, da minha casa, God took me out meu of my lar. land, out of my house, me levou para um lugar bem and distante, took me to a place very far away, apesar de ainda ser dentro do Brasil. even though it's still in Brazil. Mas Deus me levou para dentro da floresta. But Jesus took me into the forest. Passamos por muitos momentos difíceis ali. And we went through hard times, many hard times. Momentos que quase perdi meus filhos. Times where I almost lost my kids. Momentos que eu precisei chorar com missionários porque perderam seus filhos. Sometimes that I had to cry with missionaries because they lost their Momentos kids. que fomos perseguidos, Times that we were persecuted ameaçados de morte. or we were threatened our lives. Feiticeiros que correram atrás de parte da minha equipe com um facão para poder tentar matá-los. Witch people that came after our team to try and kill them. Humilhações, Humiliations, calúnias. speaking bad about us. Passamos por muitas coisas. We went through a lot of E things. se nós fôssemos falar sobre elas aqui, precisaríamos de muito mais tempo. And if we went to go through all of them, we would need a lot of time. Mas quando eu olho para frente But when I look ahead e eu sei daquilo que está proposto diante de mim and I know what is before me e das recompensas que terei diante do and the Senhor, rewards that I will have before the Lord, eu faria tudo de novo I se would fosse do it all preciso. again. I would do it all again. Estou pronto para seguir Jesus I am ready to follow por Jesus onde ele for wherever he goes. e eu vou segui-lo I will follow him até a glória, until até a glory, eternidade. until eternity. Tem momentos que as situações são difíceis. There's times that the situations are hard. Tem momentos que a gente se sente meio perdidos. There's times that we feel kind of lost. Mas Jesus sempre vai estar lá. But Jesus will always be there. E aqui ele nos aconselha. And here he talks to us. Ele diz: He says, compre ouro de mim para que você se enriqueça. buy gold from me so that you can be Compre rich. colírio para que você veja melhor. Buy eye drops for your eyes so that you can see better. Compre vestes brancas para que você se cubra. Buy white clothing so that you can cover yourself. Ouro nos fala sobre nossa posição. Gold talks about our position. Você foi chamado para reinar com You Jesus. were called to reign with Jesus. Compre ouro dele. Buy gold from him. A sua posição em Jesus. Your position in Jesus. Colírio nos fala sobre nossa visão. Eye drops talks about our vision. Deus quer clarear nossa visão espiritual God wants to clear our vision, spiritual vision, para que o nosso propósito seja mais claro diante de nós. so that our purpose can be clear before us. Então compre colírio do Senhor para que So você enxergue buy melhor. eye drops from the Lord
E ele fala, tem compre vestes. And he says, buy clothing, Vestes brancas. white clothing. Vestes não fala de santidade. And clothing talks about Vestes, essas, holiness. essas vestes nos fala de preparação para encontrar o Senhor It talks Jesus. about preparing to go meet with Jesus. Você lembra daquele texto que fala sobre as 10 virgens? Do you remember where it talks in scripture about the 10 virgins 5 estavam preparadas para 5 encontrar were com o ready. Senhor. 5 não. and 5 weren't? Quando o Senhor vem, When Jesus comes, ele reconhece as 5 que estavam prontas. he recognized, when the Lord comes, he recognized the 5 that were ready. Mas as 5 que não estavam preparadas, But the 5 that weren't ready, ele não he reconhece. does not recognize. Talvez ele tenha até dito, So maybe he even said, acenda suas lâmpadas para que eu possa enxergá-las. turn on your lamp so I can see. Mas, Senhor, nós não temos óleo, como vamos acendê-la? But Lord, we don't have oil. How are we going to turn it on? Acenda, porque eu te dei o meu espírito. Light e eu up vou your reconhecer lamp. você. Because I gave you my spirit. Mas elas não tinham o But they didn't espírito. have the spirit. E não poderia ser reconhecida pelo And they Senhor. couldn't be recognized by the Lord. Que quando o Senhor vier, And when the Lord comes, ele possa nos reconhecer. that he can find us, that he can Porque nós recognize teremos us. vestes apropriadas Because we have the right clothing para ser reconhecida por to ele be recognized by him e estar em uma união eterna com ele. and be in an eternal unity with him. Então estaremos com o nosso Senhor para toda a eternidade. And so we'll be with our Lord for all eternity. Então que possamos estar prontos. Let us be ready. Ele nos deu o espírito para He isso. gave us the Holy Spirit for Então that. a minha oração por você hoje So my prayer tonight é for que you você for seja cada this vez morning mais e mais is that more and more cheio do Espírito you would be Santo, full of the Holy Spirit more porque and ele more, vai capacitar você. because he will O prepare texto you. diz que nós precisamos comprar. The word says that we need to Comprar ouro, buy gold, comprar colírio buy eye drops, e comprar vestes brancas. and buy white clothing. Então existe um preço. So there's a price. Esse preço é a devoção. This price is the devotion. Esse preço é a busca. The price is seeking. Esse preço é a oração todos os dias. This price is prayer. Esse preço é o estudo da palavra todos os dias. It's reading the scripture every day. Esse preço é a adoração. It's worshiping. Pague um preço. Pay the price. Busque o Senhor Seek the Lord, e você vai encontrá-lo and you will find him, e vai estar pronto and you will be ready para essa união eterna for com this Ele. eternal unity. E que nós possamos cantar e And orar, Let us sing and pray, movidos pelo Espírito Santo. moved by the Holy Spirit. Vem, Senhor Jesus, Come, Lord Jesus. porque nós estaremos tão apaixonados por Ele Come, because we will be so in love with him, e nada mais vai nos segurar. and nothing else is going to hold Tudo us. que nós vamos querer All that we're going to want é o nosso amado Jesus. is our Jesus, our beloved. Amém. Amen. Aleluia. Feche os seus olhos, eu queria orar mais uma vez. Close your eyes. I want to pray with you. Senhor Jesus, Lord Jesus, obrigado por essa graça que está neste lugar. thank you for the grace that's in this place. Obrigado pelo amor do Senhor sobre as nossas vidas. Thank you for your love over our O lives. Senhor disse na sua palavra que aquele que vencer reinará contigo. Your word says that you would reign with us. Aqui estamos nós, Here we are. prontos para vencer. We are ready to Mas nós win. sabemos que não podemos vencer pela nossa própria força. We are ready to overcome, and we know we can't overcome by our Não own somos strength. capazes, Senhor. We are not capable, Mas o Senhor nos amou tanto but you loved us so que o much Senhor nos deu o seu Espírito. that you gave us your Spirit. Enviou esse Espírito para morar em nós. You gave us the Spirit to live in us. Não merecemos, We don't Senhor, deserve it, mas nós somos gratos but we are grateful, e não queremos rejeitar. and we do not want to reject it, Porque em seu Espírito está a nossa condição de eternidade com o Senhor. because in your Spirit is the condition Então for eu oro e eternity. abençoo os teus filhos So I neste pray lugar. and bless your Para que sons eles and daughters sejam in this place, cheios do that teu they would be Espírito full Santo. of the Holy E que Spirit, nada lhes falte. and that nothing would Que be não- lacking, Que não falte capacitação para vencer that it wouldn't lack capacity to overcome e chegar diante do Senhor and to come before the Lord preparados, prepared reconhecíveis, and recognized, prontos para uma união eterna com o Senhor. ready for an eternal unity with Eu you. abençoo os seus filhos, eu abençoo esta casa. I bless these sons and Eu daughters in this abençoo este house. lugar. I bless Eu this abençoo as suas place. famílias, I Pai. bless these Que a families. bênção do Senhor seja completa
May the blessing of the Lord be de complete cada over neste each lugar. one here. Em nome de In Jesus Jesus' Cristo. name, Amém. amen. Aleluia. Amen. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Thank you so Aleluia. much. God bless you.